dizendo o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, o texto a qual nós fizemos a leitura nessa noite é um texto simples, um texto objetivo e é um texto que vai nos trazer muita edificação. Todos nós um dia já ouviu alguém pregando acerca de Zaqueu, ou já ouviu louvores falando acerca desse moço chamado Zaqueu. E é interessante que quando nós paramos para ler a Bíblia Sagrada, e paramos para ler o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas e o Evangelho de João, nós vamos conseguir compreender e entender qual foi o propósito e o objetivo de Cristo vir sobre a face da terra. É interessante que quando nós paramos para ler esses 4 evangelhos, por mais que vão descrever Cristo com mais detalhe, com mais importância, com mais significado, o objetivo dos 4 evangelhos é o mesmo: alcançar quem precisa ser alcançado, salvar quem precisa ser salvo, curar quem precisa de cura, agir na vida de quem precisa receber algo da parte de Deus. Percebe que quando nós paramos para ler o Evangelho de Lucas, por mais que ele não andou com Cristo e não viu Cristo operar milagres, sinais, prodígios e maravilha, a Bíblia vai dizer que Lucas, ele vai descrever a descida do anjo Gabriel dentro da casa de Maria. Lucas, no seu capítulo de 1, ele vai descrever que o anjo desce dentro da casa de Maria e diz: a paz do Senhor, ou salve mulher agraciada, bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do seu ventre. Percebe que Lucas está descrevendo o que Mateus e João não descreveram. Andaram com Jesus, viram Jesus operar milagres, prodígios e maravilha, porém não vou escrever esse detalhe que Lucas descreveu, a descida do anjo dentro daquela casa. Percebe que quando a Bíblia nos mostra Lucas narrando acerca desse fato, Maria imediatamente diz para o anjo: olha, é impossível eu conceber e dar à luz a um filho, porque eu ainda não conheço homem algum. Parece até que ela está desprezando o seu futuro esposo, porém Maria vai entender que para ela ter um contato, ela ter uma relação, primeiro ela precisa se casar. Ela não é casada, então ela está dizendo: é impossível isso acontecer. O anjo vai olhar para Maria e vai dizer: olha, Maria, o que está sendo gerado dentro de você não é fruto dessa terra. O que está sendo gerado dentro de você é fruto do Espírito. Então percebe que o anjo está dando um detalhe: o que vai ser gerado dentro de você não é da terra. O que está sendo gerado dentro de você é fruto do Espírito. Percebe que a preocupação de Maria é: como eu vou chegar no meu futuro esposo e dizer para ele que eu estou gestante ou que eu estou grávida? Se lê Mateus capítulo 1, você vai perceber que quando José recebe a notícia, ele se programa a sair da sua casa secretamente sem ninguém saber. Percebe que Deus vai permitir José trilhar o caminho da fuga. Deus vai permitir ele pegar as suas coisas e fugir. Porém, quando ele está fugindo, Mateus vai descrever que Deus envia um anjo para se apresentar para José e falar ou dialogar com José, dizendo: olha, volta para a tua casa, porque o que a tua esposa está gerando não é da terra. O que a tua esposa está gerando é fruto do Espírito. Percebe que José vai ouvir a voz do anjo e vai voltar para dentro da tua casa. Enquanto uns vão criticar, outros vão defamar, uns vão falar mal, José está confiante naquilo que o anjo falou: vai, porque o que ela está gerando não é fruto dessa terra. O que ela está gerando é o fruto do Espírito, José. E para você saber que é fruto do Espírito, o nome do menino se chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então percebe que o anjo está dizendo: olha, José, independente da fase que você vai passar, se você gritar Emanuel, você vai estar dizendo: Deus é conosco. Ô José, independente do momento, da crise
que você vai passar, se você gritar Emanuel, você vai estar dizendo que Deus, ele é conosco. Então percebe que se alguém te lançar no calabouço, dentro do calabouço você gritar Emanuel, você vai estar dizendo, dentro desse calabouço Deus é conosco. Se alguém te lançar dentro da cova, e dentro da cova você gritar Emanuel, você vai estar dizendo, dentro dessa cova Deus é conosco. Se alguém te lançar dentro da prisão, e dentro da prisão você clamar Emanuel, você vai estar dizendo, dentro dessa prisão Deus é conosco. Se alguém te lançar num deserto falando que tu vai morrer, que tu vai parar, que tu vai desistir, e você gritar Emanuel, você vai estar dizendo, nesse deserto Deus é conosco. Eu não sei e nem quero saber qual é a fase que você entrou, mas de uma coisa eu tenho certeza, que se eu e você clamar nessa noite Emanuel, nós iremos dizer, Deus é conosco, independente da fase que nós estamos passando. Se Deus é com você, não dê crédito para a luta, não olha para o vento, não olha para a prova, não olha para o deserto, porque o maior é o teu Deus do que a tempestade, maior é o seu Deus do que o desemprego, maior é o seu Deus do que a enfermidade. Então percebe que o anjo está olhando para ele e está dizendo, é só você gritar Emanuel, que você vai estar dizendo, Deus é conosco. Só que a Bíblia vai dizer que o tempo vai passar, a barriga de Maria vai crescer, e quando a bolsa estoura, o menino nasce, a Bíblia diz que a estrela brilha. Conforme a estrela brilhou, os magos que estavam no campo vão abandonar o local de trabalho e vão ir para adorá-lo. Percebe que alguém vai defender a tese falando que eles eram pastores, outros vão defender falando que eles eram bruxos, e isso não me chamou a atenção se é pastor ou se eram bruxos. O que mais me chama a atenção é que um vai olhar para o outro e vai dizer, pega o ouro, pega a mirra, pega a essência e vamos adorar, independente do que eles são. Um está dizendo pega o ouro, o outro está dizendo pega a mirra, o outro está dizendo pega a essência e vamos adorar. Aí eu peguei uma lição, William, qual? Eu venho para um culto, e para o culto que eu vou eu não posso ir de mãos vazias. Por mais que eu não tenha oferta, eu acredito que eu tenho glória, eu tenho aleluia, eu tenho mãos para levantar, eu tenho lágrimas para entregar. Então eu creio que eu estou pregando nessa noite para alguém que saiu de casa dizendo, se eu não levar oferta eu vou levar glória, se eu não levar oferta eu vou levar aleluia, se eu não ter dinheiro para dar eu vou levantar as mãos e vou dizer, Ele é conosco. Ou William, o que você quer dizer? Eles vão, porém a Bíblia diz em Mateus capítulo 2 que esses homens vão bater na casa de Herodes e vão dizer, olha, nós viemos aqui para adorar o rei dos judeus. Herodes vai ser o rei do momento, o rei da época, e vai dizer, olha, vocês estão diante da minha presença, pode adorar. Eu imagino um deles olhando para Herodes e dizendo, olha Herodes, você está sentado no trono, mas a estrela não brilhou para você. Você tem coroa de rei, mas a estrela não brilhou para você, e nós viemos aqui para adorar o que nasceu. Percebe que isso vai criar dentro de Herodes o ódio, a mágoa e o rancor, que ele vai olhar para esses homens e vai dizer, olha, vão, quando vocês achar onde ele está, diz aonde ele está, que eu também quero ir adorá-lo. Mas na verdade ele já está programando matar um menino. Aí a Bíblia vai dizer em Mateus capítulo de número 2, que José em sonho, ele vê uma visão e o anjo se apresenta diante dele dizendo, José, pega a tua esposa, pega o seu filho, foge para o Egito, porque Herodes procura o menino para matar. Percebe que ele vai ouvir a voz de Deus, ele vai pegar a sua esposa, ele vai pegar o menino e vai fugir para o Egito. Alguém vai dizer, mas William, logo para o Egito, porque quando nós usamos a expressão Egito, nós já se lembra do povo sofrendo no Egito, sendo maltratado no Egito, sendo humilhado no Egito. E alguém vai dizer, logo o Egito é o Egito que Deus vai usar para dar livramento para Jesus, o Egito que Deus vai usar para dar livramento para o menino que acabou de nascer. José vai ouvir, vai pegar o menino, pega a família e vai. Ele passa um tempo fora. Aí a Bíblia diz que mais uma vez em sonho
vem o anjo, se apresenta e diz: José, pega a tua esposa, pega o seu filho e volta, porque aquele que procurava o menino para matar, morreu. Ele vai ouvir a voz e vai voltar. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus, com 12 anos de idade, está dentro do templo ensinando os doutores da lei, os fariseus e os príncipes da sinagoga. Alguém está olhando e dizendo: quem é esse? Alguém vai dizer: esse daí é o filho de José, o carpinteiro. Aí eu percebi que Jesus, ele veio baseado em entrar em alguns lugares que o homem diz que ninguém pode entrar. Jesus, ele veio baseado em alguns propósitos, em alguns objetivos, e um desses objetivos é ir aonde ninguém tem coragem de ir, de pisar aonde ninguém quer pisar. Quando eu olho para a Bíblia, João capítulo 4, eu vi Jesus olhando para os discípulos e disse: é necessário nós passar por Samaria. Os discípulos vão dizer: mas mestre, é longe, mas mestre, é cansativo. Aí Jesus está dizendo: mas é necessário eu passar por lá. William, por quê? Porque Jesus sabia que na beira do poço tinha uma mulher precisando de ajuda. Jesus sabia que na beira do poço tinha uma mulher precisando de ajuda. Percebe que o nosso pastor fez a leitura de Lucas capítulo 7, versículo 11. Só que se você ler do versículo 1 ao versículo de número 10, Jesus está numa cidade chamada Cafarnaum. E percebe que em Cafarnaum, Jesus não foi em Cafarnaum em vão. Jesus não foi em Cafarnaum à toa. Ele foi em Cafarnaum porque ele sabia que alguém iria sair de casa e iria dizer: mestre, eu rogo que o Senhor vá até a minha casa, porque o meu criado está à beira da morte. Quando ele está andando com esse moço, aquele moço vai dizer: olha, na verdade, posso ser sincero, eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado, mas uma palavra que você liberar, o meu criado será curado desse mal. Jesus olhou para ele e disse: vai, porque o teu criado já foi curado desse mal. Imagina comigo, o moço chegando em casa, quando ele sai, o servo está na cama, doente, enfermo, e quando ele volta, o servo já está trabalhando e já está servindo. William, o que é isso? Foi curado pela palavra que saiu da boca de Jesus. Aí o versículo 11 vai dizer: e no dia seguinte, o pastor já antecedeu dizendo que de Cafarnaum para Naim é um dia. Jesus não vai medir distância para chegar em Naim. Alguém está dizendo: mestre, eu estou cansado. Jesus está dizendo: vamos para Naim, porque tem objetivo na cidade, tem propósito na cidade, eu vou operar na cidade. E é interessante, William, por quê? Porque a moça está de luto, já perdeu o marido e agora perde o seu filho. E o texto vai ser bem claro que ela está prestes a sair da cidade. Aonde Jesus vai parar? Na porta da cidade de Naim. Jesus está parado na porta esperando aquela moça. É um pensamento desse jovem pregador. William, o que é isso? Por que você acha que Jesus parou na porta? Era Jesus dizendo para a viúva: eu coloquei limite no teu sofrimento, eu coloquei limite nas tuas lágrimas, coloquei limite na sua dor, coloquei limite na tua angústia, coloquei limite nessa aflição, e daqui não passa. Para de chorar, para de gemer, para de se humilhar, porque eu cheguei. Alguém vai dizer: olha, Senhor, não toca no esquife, não toca no defunto, porque você não é da família e você não pode. Aí Jesus vai tocar no esquife e vai dizer: menina, a ti te digo, levanta. E foi lido que Jesus pegou o menino e entregou a sua mãe. Então eu profetizo que antes de você passar pelaquela porta, Jesus está olhando para você e está dizendo: não chora. Ele está pegando aquilo que o diabo olhou para você e disse: a promessa morreu, a chamada morreu, tudo vai dar errado daqui para frente. Aí Jesus está pegando a promessa nas mãos, a chamada na mão, o sonho está vindo ao teu encontro e está dizendo: é teu e ninguém toma, é teu e ninguém toma, é teu e ninguém toma. Alguém acredita nessa palavra? Se você acredita, levanta as tuas mãos, abre a tua boca e enche essa casa de glória. Aleluia. Jesus, ele não mede distância. Percebe que o livro de Lucas, capítulo de número 19, o texto se inicia dizendo: e tendo Jesus entrado em Jericó. Irmãos, e todos nós conhecemos a cidade de Jericó. Já ouvimos falar, já ouvimos pregadores pregar. E quando nós paramos para ler acerca dessa cidade chamada Jericó, ela tem a cerca uma área de 32 quilômetros quadrados.
Percebe que essa cidade de Jericó, que tem a área de 32 quilômetros quadrados, havia muros naquela cidade que cercava. E a história vai dizer lá em Josué capítulo de número 6, que os muros da cidade tinha cerca de 9 metros de altura e 6 metros de espessura. Tanto é que em cima do muro havia casas. Se você ler Josué capítulo de número 5 e 4, você vai perceber que quem vai livrar os 2 espiãs que foram àquela cidade foi uma moça por nome de Raabe. Ela vai pegar os moços e vai colocar dentro de casa, e a casa dela era em cima das muralhas de Jericó. Percebe que quando Deus deu uma ordem para Josué dizendo vai porque a terra é de vocês, Deus vai dizer: Josué, durante 6 dias vocês vão dar uma volta, vão voltar para o arraial, vão comer, vão beber, vão dormir. No outro dia, segunda volta, volta para o arraial, come, bebe e dorme. Terceiro dia, a mesma coisa. E eles vão fazer isso no período de 6 dias. Eles vão dar uma volta, vão voltar para o arraial, comer, beber e dormir. Segundo dia, a mesma coisa. Quando chega no 6º dia, Deus vai olhar para Josué e vai dizer: Josué, no 7º dia vocês vão dar 7 voltas sem parar. Então percebe que agora o povo não vai ter a mordomia de dar uma volta, comer, beber, dormir, descansar. Agora é 7 voltas sem parar. 7 voltas sem parar. E a ordem de Deus é: manda o povo ficar calado. E a pior coisa eu vejo, imagino, é Deus olhar para um crente pentecostal e mandar ele ficar calado. Eu tô falando de crente que gosta de dar glória a Deus sem pregador mandar, irmãos. Eu tô falando daquele crente que gosta de dar aleluia, gosta de levantar a mão, gosta de chorar. Deus olhar para ele e falar: se cala, não quero você clamando, quero você calado. Aí eu me lembrei lá de Êxodo capítulo 14, quando Moisés foi orar e Deus falou: por que clamas a mim? Ou seja, fica quieto, manda o povo marchar que o milagre vai acontecer. Aí o povo vai dar 7 voltas sem parar, 7 voltas sem gritar, 7 voltas sem dar glória, 7 voltas sem dar aleluia, 7 voltas sem levantar a mão, 7 voltas em silêncio. Quando eles pisam na linha de chegada, na última volta, Deus grita dizendo: Josué, manda o sacerdote tocar as trombetas e manda o povo gritar com grande brado. Se você ler Josué capítulo 6, versículo 20, está escrito: e o povo gritou com grande brado e as muralhas veio ao chão. Calma aí, vamos entender. O povo deram 7 voltas. Aí Deus falou: manda o sacerdote tocar a trombeta e o povo gritar com grande brado. Aí vamos entender. Às vezes, quando nós não sabemos e não conhecemos o texto, nós vamos acreditar que as muralhas caiu para a esquerda ou para a direita. Mas entra na mente desse jovem pregador: se a muralha cai para dentro, destrói a cidade do lado de dentro. Se a muralha cair para fora, destrói o povo que está do lado de fora querendo entrar. Entenda o texto: se a muralha tem 9 metros de altura, 6 de espessura, imagina caindo para dentro ou para fora. Mata quem está fora e destrói o que tem dentro. Só que o texto vai dizer que ao soar das buzinas do sacerdote e o povo gritando com um grande brado, Deus abriu a terra e sugou as muralhas. Deus abriu a terra e as muralhas foi sugada e veio ao chão. Subiu poeira, a poeira tampou a cidade do lado de dentro. Alguém está do lado de fora dizendo: a cidade está destruída. Mas a poeira começou a baixar. Conforme a poeira baixava, Deus dizia: Josué, entra porque a terra é de vocês. Levanta as mãos que eu vou profetizar. Ô Willy, qual é a profecia que você vai liberar? A poeira vai abaixar e a ordem de Deus para alguém nessa noite é: entra porque a terra é sua, a promessa é tua, a casa é tua, o carro é teu, a chamada é tua. Mas você precisa crer. Precisa crer. Só que percebe que o homem vai lançar uma maldição sobre a cidade. William, qual é a maldição? Ninguém entra e ninguém sai. Qual é a maldição? Ninguém entra. Porque Lucas 19 inicia dizendo: e entrando Jesus. Se ninguém entra, não é eu, é o texto. Lá em Josué 6, o homem decretou: ninguém entra e ninguém sai. Aí eu lendo Lucas capítulo 19, inicia dizendo: e entrando Jesus.
calma aí, aonde o homem não entra, Jesus entra. Aonde o homem não vai, Jesus vai. Aonde o homem não pisa, Jesus pisa. Ou ele, por que Jesus entra em Jericó? Primeiro, ele entra para quebrar a maldição que foi lançada. Posso profetizar na vida de alguém? Jesus vai entrar na tua casa para quebrar toda a maldição que foi lançada sobre a tua casa. Jesus vai entrar no teu casamento para quebrar toda a maldição que foi lançada. Jesus vai entrar no teu ministério para quebrar toda a maldição que foi lançada. Porque talvez alguém olhou para você e disse: teu marido vai morrer nas drogas, vai morrer no tráfico, vai morrer na bebida. Talvez olharam e falaram: teu filho não tem jeito, tua filha não tem jeito. Mas eu profetizo nessa noite que Jesus está entrando em Jericó. E aonde Jesus entra, alguma coisa precisa acontecer. Eu profetizo nessa noite que a entrada de Jesus na tua vida vai causar mudança, vai causar mudança, vai causar mudança. A entrada de Jesus na tua casa vai ter cura, vai ter renovo, vai ter milagre, vai ter salvação, vai ter resposta. Será que alguém sente a presença de Jesus entrando em Jericó? Porque os céus está dizendo: aonde o homem não vai, eu vou. Aonde o homem não entra, eu entro. William, mas a medicina falou que não tem cura. Mas a igreja não depende da medicina. A última palavra vem da boca de Deus. Mas, William, estamos vivendo crise. Mas se Deus falou que vai te honrar, eu profetizo honra em tempos de crise. Jesus está entrando. Irmãos, imagina comigo a loucura. Jesus entrando e alguém dizendo: mas não pode. Jesus falando: eu posso. Mas não vai. Jesus falando: eu vou. Porque ele entra para quebrar a missão. Irmãos, eu nunca vi Jesus vir para um culto sem propósito. Vou ser bem claro. Eu já vi crente vindo para a igreja sem propósito. Mas eu nunca vi Jesus vir para um culto sem propósito. Tem crente que vem para a igreja sem propósito. William, como assim? Vem sem propósito de dar glória, sem propósito de dar aleluia, sem propósito de levantar a mão. É o que vem para observar. Se o pregador prega bem, se o cantor canta bem, se quem dirige o culto dirige bem. Só vem para observar. Só que Jesus é diferente. William, por quê? Porque Jesus, ele não entra no culto sem propósito. Tenha certeza que se Jesus passa, se Jesus entra, se Jesus pisa, ele pisa debaixo de propósito. Percebe? Que toda vez que você vê Jesus chegar em algum lugar, alguma coisa aconteceu. Aonde Jesus foi, alguma coisa aconteceu. Aonde não era para ter ninguém, porque ele perdeu João Batista e disse: eu vou para o deserto ficar só. A multidão ouviu falar que Jesus foi para o deserto. A multidão falou: vou também, porque eu sei que aonde Jesus está, alguma coisa acontece. Aí o texto diz que quando Jesus chega no deserto, a multidão está lá. Pedro vai olhar para ele dizendo: Senhor, despede a multidão, porque já está tarde e eles precisam passar em algum lugar para comprar alimento. Jesus vai dizer: não, eu não vou despedir essa multidão de mãos vazias. O que você tem? Pedro diz: nada. Você tem o que, Natanael? Nada. E você, Tiago? Nada. E você, João? Nada. Aí Filipe fala: ah, Senhor, tem aqui algumas moedas, porém não dá para alimentar 5.000 homens. Aí aparece uma criança dizendo: eu tenho nas minhas mãos 5 pães e 2 peixes. E eu sei que 5 pães e 2 peixes na minha mão não pode fazer nada, mas 5 pães e 2 peixes na mão de Jesus tem milagre no deserto, tem providência no deserto. Será que você acredita que nesse deserto vai ter provisão de Deus? Nesse deserto vai ter resposta. Vamos lá, Jesus ele entra. William, para que Jesus entra? Para quebrar maldição, e ele entra com propósito. William, qual é o propósito? Salvar. Porque ele não vai entrar em Jericó à toa. Ele não vai andar 32 quilômetros só para ver como é que é a cidade de Jericó. E o texto vai dizer que conforme Jesus está entrando na cidade, o verso 2 vai dizer: havia um homem chamado Zaqueu. E esse homem era príncipe dos publicanos. E o texto finaliza dizendo, o verso 2: e ele era rico. Irmãos, olha a importância do texto. Zaqueu, príncipe dos publicanos, e era rico. Irmãos, hoje nós vemos pessoas que têm riqueza, bens materiais, mas não procuram ajuda.
Tem ouro, tem prata, mas não procura refrigério. Tem de tudo, mas não procura auxílio. E percebe que o texto vai dizer que Zaqueu, ele é um príncipe dos publicanos. E o texto vai te deixar bem claro que ele é um moço rico, tem dinheiro. Percebe que quem tem dinheiro não quer Jesus. Quem tem grana não quer vir para os pés de Jesus. Só que o texto vai dizer que esse moço que é rico, chefe dos publicanos, ele ouve falar que Jesus está dentro da cidade de Jericó. Imagina comigo Zaqueu olhando pela janela da sua casa e ele vê aquele alvoroço do lado de fora. O que arde dentro do coração dele é: quem é que está aqui? Porque para causar esse alvoroço na cidade tem que ser alguém de nome. Para causar esse tumulto na cidade tem que ser alguém que está no auge do ministério. Alguém vai dizer: olha Zaqueu, eu ouvi falar que é um moço chamado Jesus. E por incrível que pareça, eu ouvi falar que ele cura, eu ouvi falar que ele salva, eu ouvi falar, Zaqueu, tantas maravilhas desse homem, que conforme Zaqueu ouviu a pessoa falando de Jesus, criou desejo no coração. William, qual? Saber quem é Jesus. Ele vai sair da sua casa e vai procurar ver quem é Jesus. Só que o texto vai dizer que quando ele sai de casa, ele não pode ver Jesus por causa da multidão. É muita gente. O ambiente é lotado de gente. O cenário está cheio de gente. E o texto vai dizer que além de ter uma grande multidão, ele é de pequena estatura. Então imagina, Jesus não está do lado de Zaqueu, Jesus está do outro lado. E ele não tem tamanho e tem uma grande multidão. Aí você percebeu que há várias maneiras de vencer a multidão. Por exemplo, se você ler Marcos capítulo de número 5, a mulher do fluxo de sangue, para ela vencer a multidão, ela foi de joelhos até chegar na orla. Percebe? Para ela vencer a multidão, ela foi de joelho até chegar na orla. Se você ler no livro de Marcos capítulo 10, verso 46, é um moço chamado Batimeu, e lá está escrito: e saindo Jesus de Jericó. Calma aí, Lucas 19 diz Jesus entra, e Marcos 10, 46 fala Jesus saindo. Então percebe que aonde o homem falou que ninguém entra e ninguém sai, Jesus ele entra e Jesus ele sai. Só que percebe que esse moço chamado Batimeu, cego, ele ouve um alvoroço, e pelo ouvir ele pergunta: quem está na cidade? Alguém falou Jesus, ele falou Jesus, aí ele começou a gritar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Alguém falou assim: cala a boca, não incomode o mestre. Sabe o que Batimeu fez? Gritou mais alto: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Sabe o que aconteceu? Jesus parou e disse: chama ele, traz ele. William, por que Jesus parou? Porque tinha multidão seguindo, mas não tinha multidão clamando. Aí tem alguém na beira do caminho, cego, que não enxerga, dizendo: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus falou: o que adianta ter multidão me acompanhando e não ter clamor, barulho de adoração? Então eu vou parar para atender o clamor de quem clama. William, o que você quer dizer? Se o Senhor quiser para esse culto, para falar com alguém, ele para o culto só para dizer: tem socorro, refrigério, tem milagre, tem resposta, tem ajuda. Só que o moço está de longe. E agora, como eu vou ver quem é Jesus? Aí percebe que o texto vai citar uma figueira brava. Irmãos, isso mexeu com o meu sentimento. William, por quê? Porque quando você para estudar sobre a figueira brava, olha que interessante. Primeiro, ela cresce as suas raízes para baixo, para ter estrutura para crescer. Quando ela cresce, cria a raiz para baixo e abaraça uma pedra, uma rocha, que ela viu que ganhou firmeza, ela começa a crescer para cima. Aí se você for estudar sobre a figueira brava, ela cresce na cerca de 15 metros a 25 metros de altura. De 15 metros a 25 metros de altura. O texto não diz a altura da figueira, mas se cresce de 15 a 25, vamos supor que era 15 metros de altura. Zaqueu olhou para a figueira e disse: a única solução para mim ver quem é Jesus é subir. Só que olha que interessante, figueira brava. A figueira brava, ela não produz frutos doces. Figueira brava só produz frutos amargos.
Eu sei que talvez alguém não vai dar glória, mas valoriza esse momento de amargura. Mas o William valoriza esse momento de amargura. William, por quê? Porque foi o que produzia a amargura que trouxe salvação para dentro da casa de Zaqueu. Eu vou repetir, o que produzia amargura, lágrima, dor, foi o que trouxe salvação para dentro da casa de Zaqueu. Mas o William está doendo, mas o William está sangrando, mas o William está ferido. Valorize esse momento de amargura, porque vai ser este momento que vai trazer resposta, solução e saída para dentro da tua casa. Zaqueu sobe, irmãos, e ele sobe numa facilidade. Só que olha que interessante, ele sobe, quando ele chega lá em cima, quem parou debaixo da figueira? Jesus. E ninguém falou para Jesus que o nome do moço que estava no alto era Zaqueu. Você nem vê ninguém falando: Senhor, aquele lá é Zaqueu, e ele quer saber quem você é. Não, Jesus parou debaixo da figueira, olhou para o alto e disse: Zaqueu, desce depressa. Calma aí, eu demorei tanto para subir, você já está mandando eu descer? Porque se você descer depressa, está chegando salvação na tua casa. Irmãos, isso mexeu com o meu coração. William, por quê? Porque subir não é fácil. Eu me lembro quando eu era criança, no quintal da minha mãe tinha um pé de ameixa. E irmãos, pensa o que tinha de jovens que subia naquele pé. Mas quando via minha mãe saindo com o cabo de vassoura, descia em uma velocidade, alguém se machucava, ralava o joelho, ralava o braço, só para não tomar cabada de vassoura. Agora imagina Jesus dizendo: desce depressa, Zaqueu. Eu não quero que você desce na mesma velocidade que você subiu. Eu quero que você desce mais rápido, porque a tua velocidade vai fazer eu entrar dentro da tua casa. É o que Deus está falando para alguém na noite de hoje. Quer milagre? Desce depressa. Porque tem muita gente que vem para o culto e está em cima do muro dizendo: dou glória ou não dou, levanta as mãos ou não levanto, dou aleluia ou não dou, eu choro ou não choro, falo em línguas ou não falo. A voz de Deus grita na minha boca dizendo: desce depressa, dá glória depressa, dá aleluia depressa, levanta a mão depressa. Porque conforme você fazer a sua ação na terra, vai trazer uma reação de Deus do céu. É você trazendo ação aqui e é Deus reagindo de lá. Então se você mandar glória aqui, Ele manda a glória de lá. Se você mandar a glória para o alto, Ele manda a resposta. Se prepara, porque enquanto você levanta as mãos e abre a boca e dá glória, tem milagre chegando. Alakamassuri Kimahaya, tem resposta chegando, tem milagre chegando. Jesus está dizendo: Zaqueu, desce depressa. Depressa, rápido. Irmãos, um pensamento meu. Ele chegou lá embaixo todo machucado. E eu tirei essa conclusão de dentro do texto. Zaqueu fez a figueira brava de tobogã. Vou me machucar todinho, mas eu vou chegar. Jesus falou: vamos para casa. Só que quando Jesus está caminhando para a casa de Zaqueu, alguém vai dizer: mas Senhor... Só que olha o verso de número 6. E apressando-se Zaqueu, desceu e recebeu alegremente. Então se ele desce todo machucado, ele ainda vai receber Jesus como alegre. Porque eu não entendo, o povo vem para a igreja, mas vem frustrado, vem com aquela cara de desanimado, que tudo está dando errado. Eu até entendo o que nós estamos vivendo e passando, mas o salmista disse: alegrei. Falou alegrei quando o culto acabou, alegrei quando eu cheguei na igreja. Não, quando alguém falou vamos para a igreja, ele falou: alegrei quando me disseram vamos. Zaqueu desceu e está caminhando para a sua casa.
Só que o texto vai dizer que conforme ele está caminhando para sua casa, os fariseus vai dizer: mas Senhor, se aí é pecador e você vai andar com ele, esse daí não merece ter você dentro de casa. Porque quando Jesus chega lá em Jericó, sabe o que ele quer mostrar para Zaqueu? Eu tenho o que a tua riqueza não tem. William, como é que é? Quando Jesus fala para Zaqueu: desce depressa, Jesus está dizendo: eu tenho o que a tua riqueza não tem. Porque o texto diz que ele era rico. Mas o que adianta ser rico sem alegria? O que adianta ter dinheiro e não ser feliz? Por que, William? Porque ele tinha tudo, mas não tinha Jesus dentro de casa. E é melhor não ter nada com Jesus do que ter tudo sem Jesus. Ele falou: vamos. Jesus entra na casa do moço. Irmãos, e se você ver da figueira onde eles estavam até a casa de Zaqueu, Jesus não falou nada. Foi Zaqueu que foi falando: vou devolver o que eu roubei, vou entregar o que eu fiz, tudo. William, por quê? Porque só a presença de Jesus causa mudança de vida. Jesus não abriu a boca para dizer: ladrão, você roubou. Não. Os dois estão andando juntos e Zaqueu está olhando para ele dizendo: ó Senhor, vou devolver em dobro tudo que eu tomei. Eu vou devolver, vou dar aos pobres, porque eu percebi que a tua presença é melhor do que o ouro, é melhor do que a prata, é melhor do que a riqueza, é melhor do que tudo. Percebe que Jesus está olhando para ele dizendo: a salvação chegou. Então eu vi que Jesus é a porta. O tema é a porta do milagre. Jesus é a porta da salvação. Por quê? Porque ao mesmo tempo que Zaqueu está abrindo a sua porta física para Jesus entrar, Jesus está abrindo a porta espiritual, dizendo: eu estou escrevendo o teu nome no livro da vida. Porque Jesus vai dizer: hoje veio a salvação para esta casa, pois esse também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar aqueles que se havia perdido. William, o que você quer dizer? Jesus veio para dar salvação. Jesus veio para renovar, para transformar. E eu quero profetizar nessa noite que independente da fase que você chegou, que você está passando, Jesus chega em Jericó para fazer milagre. Jesus chega em Jericó para entrar no teu coração. Jesus chega em Jericó para entrar na tua casa. Jesus chega em Jericó para salvar tua família. Jesus chega em Jericó para trabalhar em cima daquela adversidade que te causa lágrima. Jesus chegou hoje aqui nessa noite, chegou na tua casa, chegou nos teus sonhos, chegou no teu ministério, chegou na tua família. Sinta Ele nessa noite. Sinta Ele nessa noite. Para uns Ele está dizendo: é só você descer depressa para sentir. É só você descer. Tem gente que já está embaixo, mas tem gente que ainda está em cima. E Jesus está dizendo: desce, Zaqueu. Não tenha medo não, eu estou aqui para te salvar. Não tenha medo não, estou aqui para te renovar. Não tenha medo, eu estou aqui para mudar a tua história. Jesus chegou em Jericó. Seja renovado agora. Quem não é batizado, seja batizado pelo poder da palavra. Quem não falava em línguas, hoje já é dia 10, dia 11. E alguém está dizendo: William, o mês começou, janeiro começou e passou. Já estamos em fevereiro e eu ainda não senti a glória de Deus. Mas eu profetizo nessa noite que se você tomar atitude de descer da figueira, vai ter cura, vai ter renovo, vai ter resposta. Sinta Jesus passando em Jericó. É barulho de quem desce de figueira. É barulho de quem desce de figueira. É barulho de quem desce de figueira.
Ô William, para que Zaqueu subiu na figueira? Para chamar atenção e atrair Jesus. Quer atrair Jesus nessa noite? É dando glória, dando aleluia. Porque ele olhou para a samaritana e disse: mulher, o dia é chegado e a hora vem, que o Pai vai procurar os verdadeiros adoradores que adoram Ele em espírito e em verdade. O Pai está passeando no Jardim Miriam e está dizendo: quem veio adorar? Quem veio adorar? Quem veio adorar? Quem veio adorar? O teu glória vai trazer cura, vai trazer renovo. Vai lá, camaçu. Glória a Deus. Aleluia.